medir os índices dos triglicerídeos e se assustou com o resultado. Bateu o desespero? Não está sabendo por onde começar, o que fazer? Tem orientações a partir de agora com a médica endocrinologista Yasmine. Tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Começa explicando para o nosso público o que são os triglicerídeos. Tá. Então, assim, os triglicerídeos, junto com o colesterol total, HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol ruim, eles são as nossas gorduras que compõem o nosso organismo. E é importante a gente falar que as gorduras têm um papel que é essencial, né? Elas são fundamentais para o funcionamento, para a produção de vários hormônios, para o funcionamento cerebral, dos nossos nervos, elas fazem parte da composição dos nossos neurônios, dão saciedade, nos dão energia. O problema é quando a gente tem excesso. Então, né? elas não são só vilãs. Não. É o equilíbrio que tem que existir. Exato. E quando é esse excesso? Qual que é o nível normal de triglicerídeo? Os triglicerídeos adultos acima de 20 anos, o ideal é menor que 150. Crianças a gente tem uma variação, mas até 150. Níveis acima de 500, especialmente acima de 1000, acarretam problemas de saúde. Vão aumentar o risco de pancreatite aguda, que é uma doença grave, e doenças cardiovasculares, como infarto e derrame. E o que a pessoa pode fazer quando foi lá pegar esse exame e viu que o nível está alto? Primeira coisa, a gente sempre tem que rever hábitos de vida. As principais causas têm relação com alimentação inadequada, com consumo excessivo dos carboidratos, gorduras e álcool também, que influenciam nos níveis de triglicerídeos, sedentarismo e outras doenças também. Normalmente o aumento do triglicerídeos ele é secundário a alguma doença, por exemplo, um diabetes, especialmente o diabetes descompensado, um quadro de obesidade, sobrepeso, hipotireoidismo, doença tireoidiana, gestação, a própria gestação aumenta o triglicerídeos. Então, é sempre importante a gente avaliar esse contexto. Essa é uma situação que não é genética, ela é da pessoa de acordo com o estilo de vida dela. Existem causas genéticas também, mas são mais raras. A maioria dos casos tem relação com esse contexto de doenças metabólicas, sedentarismo e hábitos de vida ruins. E o que a gente pode fazer a partir de agora para a gente não ter esse quadro de triglicerídeos lá em cima e no futuro ter assim uma doença do coração por causa deles? Primeira coisa, né, essencial para quem não tem alterado, daí para quem tem principalmente, é cuidado na alimentação. Né? A gente sempre deve ter um consumo moderado de carboidratos, dando preferência pelos carboidratos complexos, sempre ter um bom aporte de fibra nas refeições, priorizar as gorduras boas, né, que seriam derivado proveniente dos peixes, por exemplo, salmão, atum, abacate, as sementes, né? As sementes de abóbora, por exemplo. As castanhas. Exatamente, as oleaginosas, as castanhas, os azeites, evitando as gorduras ruins, que seriam aquelas gorduras trans, né? Aqueles alimentos muito industrializados, ultraprocessados, exercício físico e controle de peso. Quando a gente fala assim, a gente fala muito, doutora, em alimentação saudável. Aí a pessoa que não está pensando nisso, ela pensa que tem que ser algo muito radical, mas não é assim. É que a gente tem uma visão errada da alimentação saudável. O que é considerada hoje uma alimentação saudável? Sempre a gente priorizar os alimentos in natura, né? Então, verduras, legumes, o alimento mesmo o menos processado possível, né? A gente fala descascar mais e desembalar menos. Então, frutas, priorizar as carnes mais magras, o consumo moderado das gorduras, evitar os açúcares refinados, os excessos dos doces. Esse é o básico que funciona. E aquela pessoa que não vive sem a pizza, sem o hambúrguer, você acha que uma frequência de quantas vezes na semana não compromete a saúde, doutora? Olha, falando de uma forma bem geral, assim, equilíbrio é tudo, né? É difícil dar exatamente uma quantidade. Mas, assim, hoje eu já vi que eu exagerei, né? Me permiti um pouquinho mais. Na próxima refeição, amanhã, já vou passar a me cuidar para que não vire, que não seja aquilo tão frequente, né? Todo dia eu me permito um pouquinho e quando eu vi, a semana toda teve muito excesso. A gente falou ali do triglicerídeo alto, ele fica baixo também? O triglicerídeo baixo em si não é um problema, a gente se preocupa com níveis elevados. Entendi. Quando ele estiver menor, né, dentro da referência, ele está excelente. E ele é ligado bem a essa questão do estilo de vida, por exemplo, não tem relação com a idade, a pessoa mais idosa tem mais chance de ter ou mais jovem, tem alguma fase da vida que a gente
Não necessariamente. Assim, a gente sabe que doenças crônicas e metabólicas, como diabetes, pressão alta, eles tendem a ser mais comuns acima de meia idade, né? A partir de 40, 45 anos. Mas pode afetar qualquer idade. Crianças é menos comum, apesar de que hoje a gente tem vivido uma pandemia de obesidade, então a gente tem já, né, crianças também com aumento de triglicerídeos, mas pode afetar qualquer idade mesmo.